Estabelecido, conforme nós comentamos, a respeito das diferenças entre textos teóricos e textos não teóricos, tomando como parâmetro as dificuldades que os nossos estudantes brasileiros, as nossas estudantes brasileiras têm em decorrência do processo de formação educacional obtido nas etapas anteriores de aprendizagem, no ensino fundamental e no ensino médio, muitas vezes sem ter nos subsidiado recursos, meios, instrumentos para superar as nossas dificuldades cognitivas na apreensão dos textos abstratos relacionados às áreas de ciência, tecnologia e filosofia. Nessa primeira grande concessão, gentilmente sugerida pelo nosso querido professor Antônio Joaquim Severino, no livro Metodologia do Trabalho Científico, de modo particular na subseção 2.2.1 dessa gentil concessão nos dada pela editora Cortez em parceria com a Google Books, nós vamos então mergulhar naquilo que nós por conta própria chamamos de seção 2, que corresponde ao primeiro item demarcado e intitulado item 1A, delimitação da unidade de leitura. Os primeiros subsídios que o nosso querido professor Antônio Joaquim Severino nos fornecerá é justamente essa técnica. Ela é muito simples. A primeira coisa, após a leitura corrida de um texto, ou ainda, nós podemos observar que quando nós abrimos um livro, após a capa, após a ficha catalográfica, olhando, folheando, a gente vai encontrar o sumário. O sumário é um elemento pré-textual, ou seja, anterior ao desenvolvimento discursivo do texto. No sumário, nós teremos a apresentação dos títulos dos capítulos e dos itens e subitens. E na medida em que nós passamos a olhar atentamente a ordem lógica e sequencial daqueles títulos e subtítulos, conseguimos, a priori, verificar se aquele conteúdo me é ou não acessível, se aquele conteúdo me é ou não fácil. Se eu não conseguir, por meio da leitura do sumário, dos tópicos integrantes da narrativa futura do texto, quando eu viro a capa do livro, eu vou encontrar o verso do livro. E normalmente há uma sinopse. A sinopse tem a intenção de tratar para a gente informações gerais sobre a temática que vai ser abordada naquele livro. Então, se eu já passei pela sinopse, se eu já passei pelo sumário, e mesmo assim não sei se aquele conteúdo me é fácil, me é acessível ou não, qual é a terceira sugestão que podemos então aplicar? Lermos a introdução. A introdução é uma exigência da norma brasileira, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, prevista na norma 14.724. Na sua última versão de 2011, lá é dito que a introdução deve explanar sobre o tema principal a ser abordado, os objetivos gerais e específicos,
as justificativas utilizadas para narrativa e argumentação utilizada e uma parte extremamente importante, as bases referenciais. Ou seja, quais as teorias filosóficas, científicas, tecnológicas que vão amparar aquelas respectivas argumentações. Quais serão os autores, quais serão as autoras, quais serão as fontes, as autoridades discursivas que vão balizar e parametrizar a construção daquele raciocínio lógico, sistemático, metodológico, para validar, para tornar plausível aquela construção textual. E a última exigência da introdução é que ela seja uma espécie de síntese de todos os capítulos e as suas intenções pelas suas respectivas construções. E, de modo geral, ali, de uma forma parcial, temos acesso, logo na introdução, sobre a tese que será defendida no texto. Então, se a estudante não se sentiu seguro sobre a facilidade ou a dificuldade daquele texto, então, primeiro caminho, verso do livro, sinopse. Segundo caminho, leitura dos tópicos que compõem o sumário. Terceiro caminho, a leitura integral da introdução. De posse dessas informações, agora eu terei absoluta consciência e convicção se aquele conteúdo me é acessível, se ele me é fácil. A grande questão é verificar o nível de acessibilidade do texto, da mensagem do texto, ao nível de compreensão do leitor, da leitora. Porque essa sugestão dada pelo professor Severino de delimitarmos a unidade de leitura deverá tomar como parâmetro o nosso nível de entendimento, de acessibilidade em relação àquele conteúdo. O que é uma unidade de leitura? Unidade de leitura é um setor do texto. Quando eu pego um livro, os setores do texto são divididos em capítulos. Quando eu tenho que ler um capítulo, o meu setor de texto são as seções. As seções, conforme nós vimos, são aquelas demarcações que têm, às vezes, expressões numéricas, ou seja, números progressivos e contínuos, ou, às vezes, letras, então, especificações alfabéticas, letras, as quais, muitas vezes, nós chamamos de alíneas, números e letras, que vão aí dividir a etapa construtiva do texto. E dentro das seções, quais são os setores do texto? 2 elementos: parágrafo, que é a construção maior, e frases. O que é um parágrafo? O parágrafo é um conjunto de orações, é um conjunto de frases. Nós aprendemos na língua portuguesa que a construção de um parágrafo tem a intenção direta de gerar a transmissão de uma ideia. Ao ler e reler um parágrafo, a nossa intenção é captar a ideia oculta, quando é implícita ou é latente, explícita. A intenção do leitor, da leitora, é pegar essa ideia e registrá-la. Ou, quando o parágrafo ele é extremamente longo,
E isso acontece em algumas traduções. Então, é necessário, por exemplo, que se faça a divisão do parágrafo em frases, porque é mais fácil compreender uma parte, um pedaço do texto, do que a integridade, a integralidade do texto. Então, dentro dessa perspectiva, o que seria interessante fazer? Eu, de acordo com a minha facilidade, de acordo com a minha dificuldade, eu vou usar qual a melhor unidade de leitura que atenderá à feitura e à refeitura da minha leitura no meu processo de absorção e captação daquela mensagem proveniente da consciência emissora do autor. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter em mente justamente essa ideia. Eu vou ter que usar de recursos de divisão do texto a fim de facilitar a minha leitura e o meu estudo, no intuito de compreender essa mensagem codificada, concebida e pensada pelo autor. Então, na medida em que eu faço isto, divido o texto, dividir o texto. No nosso caso, por exemplo, eu gosto bastante, quando a gente trabalha um capítulo, que se faça a leitura da sessão. Então, eu vou ler apenas aquela sessão. Após a leitura daquela sessão, eu faço o registro das ideias que estão presentes ali na ótica pensada pelo autor, pela autora do texto. Verifico as palavras desconhecidas e as registro, no intuito de facilitar o meu processo de esclarecimento lexical. Na medida em que, após a leitura da sessão, após a releitura da sessão, após a identificação das ideias pensadas e concebidas originalmente pelo autor e após a descrição das palavras desconhecidas e em seguida com a pesquisa desses termos lexicais, conceituais em fontes apropriadas como dicionários especializados de área, fontes como conselhos de pesquisa, universidades que tratam sobre aquele assunto, na medida em que eu me disponho a pesquisar esse cabedal formativo complementar para sanar as minhas deficiências lexicais e conceituais, agora eu tenho posse, eu tenho domínio da linguagem e do desenvolvimento do raciocínio do autor naquela sessão. Exaurida aquela sessão, aquela etapa, aí eu iria para a etapa seguinte. E assim por diante. Etapa por etapa. Só vou para a próxima etapa após a conclusão da anterior. E isso é muito interessante. Porque na medida em que eu vou fazendo isto, eu vou me apossando, eu vou me apoderando do raciocínio global do livro, o raciocínio global do texto, o raciocínio global desencadeado pelo autor do texto. Isso de uma forma sintética, de uma forma panorâmica, de modo que eu, leitora, possa de fato trazer para si aquela mensagem, a princípio inacessível, mas por meio dessa técnica vai tornar aquele conteúdo muito familiar, muito próximo da minha realidade. E, lógico, o grande professor Severino, ele encerra o item 1, delimitação da aula de leitura, trazendo para nós um parâmetro.
Quando que eu vou aplicar o capítulo? Quando que eu vou aplicar a seção? Quando que eu vou aplicar o parágrafo? Quando que eu vou aplicar a frase? Aí ele responde: a extensão da unidade de leitura, ou seja, o tamanho desta unidade de leitura vai ser proporcional ao meu nível de acessibilidade em relação ao conteúdo do texto. Se aquele conteúdo me for absolutamente familiar, eu posso utilizar uma unidade de leitura mais extensa, como por exemplo uma seção. Mas se aquele conteúdo me for insípido, me for algo desestimulante, não aprazível, o que eu devo fazer então? Eu vou ter que decompor na menor unidade de leitura possível. Por exemplo, parágrafo. Porque quando eu uso parágrafo, eu consigo utilizar aquela técnica muito batida no ensino fundamental e no ensino médio, de que é mais fácil compreender o parágrafo, já que todo parágrafo tem uma única ideia a ser transmitida. Na medida em que eu faço isto, eu estou exercitando uma análise cognitiva textual reduzida, com base exclusiva, absolutamente exclusiva, em um pedaço do texto, no caso, o parágrafo. Professor Bené França, é verdade que tem textos absolutamente complexos? Eu gosto, de citar nas aulas que eu tive na PUC de Campinas, como também nas aulas na Unicamp, quando tratávamos sobre filosofia contemporânea. Eu gosto de dizer das dificuldades que eu tinha com o grande filósofo alemão Hegel. Hegel tem um livro chamado A Fenomenologia do Espírito. E um dos grandes tradutores da obra do alemão para o português aqui no Brasil é o querido Paulo Menezes. Deus que livre guarde, mesmo tendo formação plena na área de filosofia, com vasto domínio lexical conceitual de múltiplas áreas e campos do saber, na medida em que eu pegava o livro A Fenomenologia do Espírito de Hegel, eu tremia e tinha que me dedicar um grande tempo para fazer a leitura de cada unidade textual. E aí eu optava não pelo uso do parágrafo, que seria a menor unidade de leitura, eu optava pela frase. Eu dividia o parágrafo em várias frases, porque era muito mais fácil entender aquela frase, que é uma oração em que se tem um sujeito, um predicado e um verbo de ligação. Era mais fácil compreender pedaços por pedaços do texto do que pegar o parágrafo na sua inteireza e tentar decodificá-lo, decifrá-lo. Era uma atividade exaustiva, mas na medida em que passei a adotar isto, no terceiro ano de filosofia na PUC de Campinas, lá em 1995, ou na Unicamp em virtude do mestrado, do doutorado, quando nas aulas de História da Filosofia Contemporânea nos debruçávamos sobre a teoria historicista de Hegel. Era muito mais fácil ler o texto e compreender a mensagem proveniente do grande nome da filosofia contemporânea, divisor de diversas áreas do pensamento filosófico. Temos a chamada esquerda hegeliana e temos hoje a chamada direita hegeliana. Portanto, essa dica tem que ser usada pelos estudantes.
Não vamos para as próximas etapas sem primeiro fazermos isto. Maravilha!